Seja muito bem-vindo ao podcast da Currais Itabira para mais um episódio espetacular. E hoje nós temos a presença de Eduardo, médico veterinário, Zé Lúcio, Lúcio Filho, como queira, depende da intimidade que você tiver com ele. Ledson Tales, e o Ledson vai estar apresentando o nosso convidado de hoje. Então, faça as honras, Ledson. A honra é toda nossa de apresentar aqui para vocês o mito, o cara da Patrimônio montagem. imobilizado da Currais Itabira. Exatamente, entendeu? Patrimônio da Currais Itabira e patrimônio sinal de coisa boa, né? Aderildo, nosso supervisor de montagem, referência aí como técnico de montagem. E vou te falar, se tem tempo de casa, tem história. Tem história. Verdade. Tem algumas. Algumas, né? A gente já sabe que essas risadas já traz história boa, né? Já parece que sabe de alguma coisa já. E o bacana desse momento da Currais Itabira, né, de compartilhar isso com vocês, é o que acontece que nem sempre as pessoas veem, né? Às vezes o cliente compra um curral, às vezes ele está mais distante, alguns estão mais próximos, outros mais distantes, mas tem muita coisa boa hoje para ser compartilhada, né? Não sabe dos bastidores. Não sabe dos bastidores, né? E é com isso que a Aderildo vai trazer hoje um pouco para a gente aí, Aderildo, se você puder falar um pouquinho da história, da sua história com a Currais Itabira, né? Que isso reflete aí, né? História da empresa, sua história com a história dos clientes, isso em algum momento acaba se confundindo, né? Verdade. Qual é o ano que você entrou na empresa, né? Eu entrei aqui no mês de agosto de 1987, né? Diga-se de passagem, o mês e ano que eu nasci. Pois bem, e estou até hoje sempre participando, direto e indireto com a empresa, né? Já tive uma empresa que trabalhou também na parte de prestadora de serviço, né? Mas eu sempre ligado a Currais Itabira, nunca fiquei de fora, nunca. E fico feliz mesmo, cara, de hoje estar participando aqui com vocês, né? Podendo contar alguma história, se eu conseguir. Né? É muita emoção, né? É muita emoção, é legal, é gratificante até saber que a gente venceu, né, junto. A empresa venceu e a gente está aí junto aí, graças a Deus. Evoluiu, né? E as pessoas, né, que participaram do processo continuaram, né? Isso que é o mais gratificante pra gente. Com certeza. Também, né? As pessoas evoluíram junto também, né? Evolui a empresa, evolui o processo, evolui os colaboradores que estão juntos. É uma pegada legal. Isso, e junto também evoluiu a final de tudo, que é a montagem, né? O curral lá na fazenda. Então, na época que eu entrei, né, saía caminhão aqui da empresa com 8, 9 pessoas para ir montar um curral. Era muito complexo, tudo na mão, aquela doideirada de gente. E o próprio caminhão era casa, né? Armava a lona colocava os colchão. Então, assim, a ideia era ir montar o curral tudo por conta da Itabira. Mas não pensava, né? Então saía um caminhão com 8, 9 pessoas, lá armava a barraca e ia montar o curral, levava o fogãozinho 2 bocas, umas 3 panelas e montava. Tinha o cozinheiro, né? Tinha um que era o cozinheiro, às vezes brigava, né, para ver quem ia fazer a janta. O almoço era fácil, né? Todo mundo queria ir fazer. A janta que era a briga, né? Todo mundo em casa já, que era dentro do caminhão. Mas então era o início de tudo, né? Foi o início de tudo e a empresa foi evoluindo. E hoje a montagem pode-se dizer que acho que é o mais simples, né, de tudo. Do processo, quando o cliente quer um curral até na fazenda, a montagem acho que é o mais fácil. Olha só. Nós vamos pontuar algumas coisas aí, né? Em vista de materiais, né? Que a gente evoluiu tecnologicamente, né? Como que era a concepção do esteio lá atrás e como é que é hoje, né? Lá atrás o esteio ele era cônico, redondo, ele tinha a cabeça dele tinha 16 e o pé 23, né? Os esteios simples que a gente chamava era oco por dentro e os cantos era todo maciço. Então era muito pesado, com 3 metros de altura e 4 metros.
E tudo na mão, era tudo na mão, peso mesmo. Aí depois a gente foi evoluindo na parte de não precisava ir tantas pessoas, né? Aí a gente também começou a trabalhar, da fazenda tá ajudando na hospedagem, alimentação, aí a gente diminuiu. Mas o peso era o mesmo, então a gente tinha que trabalhar o gosto mesmo, tinha que gostar, senão você vinha embora até a pé, porque é um serviço muito pesado. Bacana. E para você que ouviu a palavra esteio e não identificou do que se trata, dependendo sua região do Brasil, é equivalente ao mourão, é equivalente em alguns lugares chamam de palanque também, mourão, palanque, esteio, algum outro nome que chama também? Mocho, né? Mocho, né? Também é muito usado. Então, Exatamente. É o né? mesmo. É a mesma coisa. Isso aí. Agora, Derildo, falando sobre a evolução, né, da montagem aí, hoje a gente tá lançando a questão da montagem orientada, né? Sim. E o que que você tem para falar da montagem orientada? O que que os clientes têm aceito, né, sobre a questão da montagem orientada? Como que tem sido feito? Os clientes têm tido uma boa aceitação? Já tem currais montados aí sobre isso? Sim, sim. No início, quando a gente teve essa ideia, devido à demanda, né, de currais, a pecuária crescendo cada dia mais, então teve uma demanda alta aí nos currais e o prazo de montagem em relação aos montadores muito grande, muito longos, né? E a gente percebeu que um curral hoje você se monta ele com manual e com auxílio nosso, da mesma forma a própria fazenda, né, monta. Então a gente entrou nesse processo e logo apareceu o cliente que também aceitou, né? E eu posso dizer que funciona, é prático a forma que é feito, né? Com acompanhamento da Currais Itabira. E temos cliente aí que já tem 3 currais da mesma forma, né? Então ele comprou um, montou, deu certo, ele viu que ganhou dinheiro até porque, né, Economizou. economizou na mão de obra, estadia, alimentação com pessoas lá, né? E ele mesmo montando não tem nada, não tem esse custo, né? Então, tem mais de um cliente aí que tem mais de um curral montado dessa mesma modalidade, por conta dele, né? E com auxílio nosso, né? 100% todos os dias quase a gente está em contato com a fazenda, conversando, vendo como que está, acompanhando por fotos, né? Para ver se está certo. Então, é uma coisa que funciona mesmo. Quando a gente vê hoje o esteio da Correza Itabira de 20 por 20, né, 17 centímetros de diâmetro, o pessoal às vezes tem muita dúvida sobre o concreto protendido, né? Sobre a questão da proteção, né? E vamos falar sobre a proteção lá atrás, quando ela começou, né? Como que a gente fazia Vem essas história boa por aí. essas proteções aí. Teve algumas histórias interessantes sobre isso, né? E você que passou por esse processo todo aí, da mudança, né, do concreto convencional para o concreto autodensável e do concreto protendido, né, também. Como é que foi? Como é que era lá atrás? Quebrava? Tinha alguns problemas? Por isso que a gente chegou, né, claro, na evolução do concreto protendido, mas o porquê, assim, e quais os problemas principais que aconteciam lá atrás e que foi o divisor de águas para a gente poder mudar, assim, na questão de montagem. Então, quando passou para o protendido, a gente teve problema, assim. No início, né, a gente estava começando com esse segmento e trabalhamos com aço, que a gente achava que era o correto e deu alguns probleminha, alguns esteios, né, na pasta. Mas a empresa como ela tem... Não desistam, a história é top. Então, sempre que dava problema, a empresa estava pronta ali para estar substituindo esses esteios por outros, né? Sem esse problema. Sempre deu aquele suporte, né? Deu problema, eu vou lá e a gente resolve. Abraça isso aí Sempre. e A resolve. empresa sempre teve esse suporte, Bida. E nessa época a gente andava por aí, tem várias histórias. Vou tentar contar umas aqui. Nessas substituições de esteios, né? A gente tinha que eliminar eles também, né? Porque o esteio quebrado é a imagem da empresa que está em jogo lá fora, né? Então a gente sempre procurou não deixar, não acontecer isso. Uhum. E já comentei, tem a história do rio, né?
alguns aqui já sabem. Né? Uma equipe foi lá, trocou os esteios, colocou em cima do caminhão, era para quebrar, né? Colocaram em cima do caminhão e o primeiro rio que eles passaram, pararam o caminhão e jogaram os esteios fora, dentro do rio. Né? Quando terminou a obra, ó, a pessoa que foi lá, o fiscal de obra que foi lá, o rio abaixou, secou, né? Apareceu. Tá lá os esteios da Itabira lá. Na areia. E a gente teve que ir pra lá correndo quando a gerência viu, né? Ficou muito chateado e a gente teve que ir lá correndo para quebrar esses esteios. Isso era pertinho aqui dele? Não, foi no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Lembrando que a gente está aqui no Espírito Santo, né? E a Itabira atende Brasil e fora do Brasil, né? fora. Então, olha a distância e teve que ir lá só para quebrar esteio. A gente tem mais de 20 equipes, né? Que monta currais também. Tem essa modalidade aí, mas temos as equipes também que montam. Então, assim, sempre tinha alguém por perto andando, né? No Mato Grosso tem um, no Mato Grosso do Sul tem um no Goiás. Então, a equipe que estivesse mais próxima E ela resolveu. ia para resolver esse problema. Tem outra história também. Tem uma história também bacana que... Conta pra gente. Só que essa, assim, eu não sei se é verdade, se é verídica, né? Há relatos. Lá no início, né? Lá atrás, a gente tinha um fiscal de obra aqui, que era o Oswaldo. E numa fazenda que ele foi, ele saindo da fazenda lá, estrada de Saibro, né? Ele, numa das curvas lá, ele perdeu o controle com o carro e saiu da estrada, desceu no mato e só não foi um acidente grave porque o carro parou num tronco de madeira, né? E parou nesse tronco de madeira, não aconteceu nada grave, arrumou um trator, puxou de volta, né? E quando tirou o carro, a gente viu que parece que era um esteio também que estava lá. O esteio protegendo. Lá dentro da capoeira. Então, assim, são relatos que, na época, já dizem que é verdade, pessoal. Dizem que é verdade. Então, rapaz, eu achei um esteio e salvou minha vida. Por isso que eu não vou punir vocês. Porque quem jogou esse esteio... O certo, quando tinha problema, quebrar eles, né? Tinha que destruir. E dá muito trabalho concreto nosso, apesar de ser convencional, hoje é o autodensável. Era um concreto muito preparado, né? Muito bom. A gente fala do concreto, né, convencional, mas a empresa sempre deu garantia, né? Sempre prezou pela garantia do concreto, A qualidade, da qualidade, né? Sempre Então, trabalhou. nunca deixou o cliente assim na mão, né? Então, independente se a gente está num processo de montagem e talvez não tenha uma equipe para fazer a substituição naquele momento, talvez, ou não tem um transporte para a região, mas a gente sempre agenda, né? Sempre faz Sempre. processo. Como é que é quando chega algum processo de garantia ali, né? Como é que é feito ali a questão de gerenciamento ali? Então, a gente tem as equipes, né? Onde o cliente, quando há esse problema de um esteio quebrar, porque às vezes acontece muito, não é nem por não aguentar o boi, né? O gado ali. Às vezes é uma máquina, é um trator que passa a fazer limpeza, então acontece. E a gente primeiro procura trocar o esteio, resolver o problema, para depois ver o que aconteceu, né? Então, a empresa sempre cuidou dessa parte. A gente tem a equipe aqui, né? O pessoal da supervisão aqui, que organiza essa primeira viagem, primeira equipe que for para essa região, onde o esteio está com problema, né? Para substituir. Agora eu vou te fazer uma pergunta sobre a montagem, né? Desde o processo das vendas lá, né? Como que o cliente chegou, né? Ali como um lead, ainda não como um cliente, né? Um contato. Como que é feito o processo da venda, né? E depois o Oderildo falar assim no que chega do processo de montagem também. Bacana. Quando o lead chega para a gente, né? A gente procura entender qual é a real necessidade dele. Então, a gente trabalha com a venda consultiva. Então, a gente entende qual é a real necessidade dele, faz reuniões com eles para ver se às vezes o que ele está cotando de fato faz sentido para aquele ali, orienta, né? Não só a preocupação em vender. É vender um produto que futuramente não vai ser nenhum elefante branco e também não
gere algum desconforto para ele, né? Então, e nisso aí a gente oferece nosso serviço da montagem com a nossa equipe, que muito bom Hoje isso, está né? saturado, né? Hoje está saturado, hoje a gente está pedindo aí um prazo mais longo, porque todas as nossas equipes estão em campo montando, né? E a gente oferece essa nova modalidade da montagem orientada, né? Que é ao que a gente enxerga aqui, e os clientes têm enxergado isso também, é uma modalidade até mais econômica para ele. Então vamos falar de economia. Hoje a gente poderia pontuar que seria uma economia em percentuais, né, aproximados, que é claro que cada um tem um projeto, né? Cada projeto tem um valor, né? E hoje a gente poderia falar o que sobre valores, assim, ou sobre percentuais. Considerando que não é só o processo Itabira propriamente dito, a venda dos materiais ou do serviço, Estadia do tem pessoal. a estadia do pessoal que vai para lá, da equipe que vai montar, alimentação, traslado, se eles ficarem hospedados longe de onde vai ser montado o curral. Tudo isso aí é um pacote de custos que o cliente tem Certo, na hora sem dúvida. de investir nessa estrutura. Então, considerando isso aí, pelos cálculos que a gente já fez aqui, dá para alcançar até 30% de economia. Frisa para quem está ouvindo a gente, que né, possivelmente são nossos clientes, né? Exatamente. Para você que enxerga já a sua fazenda como empresa, como negócio, 30% de economia é muita coisa. É muita grana. E lá no seu DRE, isso faz uma diferença enorme. Né? Falando de DRE, você entende bem, né? A gente dá um pouquinho de experiência com isso aí. Então, a gente oferece isso para o nosso cliente e isso enche os olhos dele. Por quê? Ele vai ter a oportunidade de ter a montagem desse curral em um menor tempo, em um menor período. E tempo para ele lá é dinheiro, né? A gente sabe que processo de ATF é tudo em tempo cronometrado. Então, tempo para ele é muito importante. Então, ele sabe que ele vai ter o curral em menos tempo e vai ter isso com economia. Porque lá na fazenda, geralmente... Gente, fazenda não é mais igual antigamente, não. Tem funcionários, tem hierarquia, tem gerência, tem estrutura, tem CEO. maquinário, CEO, né? Então, assim, não é mais tão artesanal como antigamente. Então, o cara viu economia de tempo, economia financeira, enche os olhos dele. Então, quando eu converto isso e faço essa venda com a montagem orientada, proporciono isso para ele e ele vai ter a montagem mais econômica com a mesma qualidade com o Raiz Itabira. Por quê? Porque nesse momento, fechei a venda, Aderildo e sua trupe entra. Com o cronograma e com todo o processo que ele vai desmembrar para nós agora. Deixa eu só pontuar um negócio, né? Sobre a questão, você falou que é de economia Sim. E vamos falar de agilidade também. Ele talvez pode pontuar sobre isso também, né? O curral de concreto protendido, as peças estão todas prontas, eu envio imediatamente, né? É o tempo de envio mesmo do material. Agora, uma questão da mão de obra em si, né? Como é que é agendada? A gente tem hoje, de acordo com, claro, com a necessidade do cliente também, com o preparo do terreno e tudo. A gente tem hoje como enviar isso de imediato para o cliente, se o cliente optar pela montagem auxiliada? Sim, sim. Hoje a gente tenta trabalhar da mais rápido possível, né? Então, quando tá para se fechar mesmo aí, concretizar, né, a venda, quase que a gente já está em contato também com o cliente relacionado ao terreno, a preparação do terreno, o tamanho. Às vezes ele mesmo, o cliente, tem dúvidas e já pede a gente para estar dando uma olhada, se dá para fazer o curral, se é aquilo mesmo, se funciona. Então a Qualis Itabira também auxilia e orienta não só na montagem, mas também no preparo do terreno preparo, antes sim. também. Sim. Muitos clientes entram em contato com a gente, manda foto, né? Às vezes até pede para a gente ir lá, mas só que às vezes é longe, né? Fica inviável, só que daqui a gente consegue ter uma noção. A gente, às vezes, pede ele uma informação de como foi feito. Dentro do que ele falar para a gente já sabe que está, né, apto para montar o curral. Em relação ao tamanhos também, a gente tem o tamanho do curral e mais um espaço que a gente chama de pelo menos uma rua, né, em volta do curral, que é uma passagem de gados, chegada de gados.
Só que hoje também as fazendas hoje quase que é uma empresa, né? Então são Sim. bem organizadas, né? Em relação a isso. Eles têm um entendimento, né? Tem pessoas que entendem, né? Então, Tem que lembrar da área de manobra da carreta também, né? Que às vezes o isso. cliente seleciona um terreno, um lugar, e que não tem fácil acesso de carreta para o próprio trabalho dele, né? Sim, Talvez manejar ali, né? Os animais, transportar, né? também relacionado a isso, se for um curral para a saída, né, de boi gordo, por exemplo, às vezes chega 5, 6 carretas, 10 carretas. Então tem que ter esse espaço, né? E a gente sempre trabalha junto ao cliente ali acompanhando para ele não ter problemas depois, né? Não ter arrependimentos, né? Então é um trabalho feito, a empresa sempre acompanha, né, esse passo a passo aí. Quer dizer, não pensa só em montar o curral, né? Pensa em toda a logística da fazenda, Sim. pensa em toda a situação, chegada do gado, saída do gado, Sim. né? Vou entrar um pouquinho no mérito aqui. Tô quieto hoje, mas tô pensando na conversa aqui, a gente consegue contribuir. Voltando lá na vendas, né, no primeiro contato, o cliente geralmente vem ali, né, a nossa equipe lá já pergunta, você quer trabalhar quantas reses aí, quantos animais? Às vezes o cliente vem com o total de animais que ele tem na fazenda e acha que tem que ter um curral para o total dele. Eu tenho Acontece muito. 1.000 animais, 5.000 animais, eu queria um curral para essa quantidade de animais. Aí entra essa consultoria, né? Isso. No próximo podcast a gente vai detalhar mais isso, né? Que nós Isso. vamos trazer um vendedor aqui, né? Que também Isso. tem 28 anos de empresa. Isso. Só isso. Que aí vem essas perguntas. Não, aí vem, qual que é a sua equipe de trabalho, né? Como que você trabalha aí? Que a gente tem que pensar na rotina de trabalho e não na quantidade de animais para otimizar. Às vezes eu quero um curral para 1.000 animais, sendo que um curral que eu consiga trabalhar 200, 250 atende perfeitamente com folga. Então, a Currais Itabira também pensa nisso, né? Você não precisa gastar muito num curral muito grande, sendo que não tem a necessidade. Se torna um elefante branco, como você disse. Exatamente. O curral não é moradia do animal, né? Não. Curral é um lugar de trabalho, é uma passagem do gado ali para você trabalhar ele e liberar ele para a área de fato onde ele vai ficar. Isso. Né? Agora, o Derildo estava apontando sobre a questão da montagem, né? De imediato a gente tem a possibilidade de estar mandando a equipe. Como que é agendado isso? Como que é feito isso lá no campo, né? Quantos dias que o pessoal nosso passa lá fazendo a orientação, né? Do pessoal lá, treinando a equipe da fazenda? Então, estando pronta essa parte do terreno, né, e tudo liberado, a gente alinha com ele para mandar o material primeiro. Primeiro a gente manda o material, explica, né, como descarrega também, que é muito simples. E em seguida, né, a gente combina uma data para um orientador, né, da empresa estar chegando na fazenda para ficar durante 3 dias. Que 3 dias a gente achou que é o suficiente, né, para estar preparando ali a marcação, a demarcação do terreno, né, posição do curral, do embarcadouro, que é muito importante em relação à chegada dos caminhões, né, das carretas. Então, ele marca o curral, faz a furação ali, prepara os primeiros esteios de cada ponto, né, do curral e deixando na sequência para sim o pessoal da fazenda, né, quem for montar o curral está Então a acompanhando. gente pode falar que o cliente não começa nada do zero. A gente Tudo, a gente tudo. deixa tudo no ponto, né, para ele dar sequência. E a partir daí a gente vai estar acompanhando também via telefone, né, pelo Zap, que é o mais utilizado hoje, com fotos, vídeos. Toda dúvida que ele tem, a gente até fala que no celular a gente tem um curral, né, tem uma montagem de curral. Passo a passo. Então, né? passo a passo, na dúvida dele, a gente manda uma foto, vídeo, aí ele entende, aí dá seguimento. Ou seja, em nenhum momento ele fica desassistido, né? Não, nenhum momento, nenhum momento. Tem vez até de clientes falar até que a gente é enjoado, porque a gente pede fotos e vídeo quase todos os dias. Né? Para ter esse acompanhamento, para Para ter ter uma acompanhamento, uma excelência ali, né? posição dos esteios, se o esteio que está lá é o certo, né, o correto. Então, são alguns detalhes e a gente procura fazer esse acompanhamento para não trazer transtorno para ele no futuro. Então, É verdade.
É E bom. você já viu, assim, necessidade de ficar mais do que 3 dias? Alguma dessas montagens aí? Não vi. Os clientes saem satisfeitos, comemora até, agradece muito a estadia desses 3 dias lá, porque ajuda muito eles. Tira muita dúvida, né? Uhum. A pessoa em loco. E tem cliente que a conversa é tão boa com a gente no início, né? Que ele fala que pede, né? Que nem precisa ninguém lá. Porque a Olha conversa só. foi muito boa. Então, O a entendimento pessoa, foi muito bem feito. ele entendeu o processo ali. E tem um manual também que é muito explicativo, né? E a gente manda vídeo, foto. Então, tem clientes que cancela a ida, né, do orientador, que não precisa. Só que a gente faz o acompanhamento do começo ao fim da montagem. Até terminar toda a obra, como diz né? Entregar Entregar na chave, né? na chave. Entregar na chave. Já faz tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta, né, um pouco mais técnica aí, sobre o curral em si, né? Vamos falar assim, o curral tá apto, montado, né? Lá, e o curral, né, convencional, de madeira, né, que não está apto. Qual o prejuízo que isso pode gerar para o pecuarista na hora de fazer um protocolo, né? Como que é? Rapaz, tem hoje dados aí, né, de estudos, não vamos falar do que a gente acha, vamos falar do que já tem comprovado, né? Comprovando já essa diferença, esse acerto aí só no manejo em um curral e em outro. Vamos falar de ATF, protocolos para inseminação, né? Não é todas as fazendas, hoje as fazendas estão começando a aderir muito isso e a margem de acerto é muito maior. Então, se você faz uma concepção a mais num lote, é um lucro maior que você tem na frente. Agora tem algum mais específico, né? Tem algum prejuízo se o cliente for fazer o protocolo e o curral não estiver apto a receber os animais naquele período, né? Sim. É igual a gente. Vamos pensar, vamos continuar no IATF, né? No protocolozinho. Você tem dia e hora marcado para fazer todo o processo. Então, se eu iniciei num determinado dia, eu já tenho as datas subsequentes para poder realizar esse processo. Aí você imagina, eu tenho um curral lá que não tem uma estrutura bacana, que tem um risco de quebrar ou de alguma coisa lá, que vai prejudicar esse manejo num próximo processo. E eu não consegui, ou no início de um lote, vou lá protocolar 100, 200 vacas, no início do processo quebrou. Eu perdi todo o serviço, perdi todo aquele tratamento que foi feito no gado para inseminação, o tempo. Então, tudo isso aí é um prejuízo enorme. Até eu conseguir retomar isso aí, eu já perdi um tempo que é dinheiro, porque na pecuária hoje, um dia perdido é um dia de carne, é um dia de leite, é um dia de ganho maior que você está perdendo nessa situação. E quando a gente vem para a estrutura hoje da Currais Itabira, a gente vê que não tem esse risco, não. Eu já trabalhei Currais Itabira, currais convencionais, currais de outras empresas aí, e a gente vê que o Itabira eu nunca tive problema. Todos os outros já. Todos os outros a gente já teve algum nível de problema que prejudicou esse trabalho e refletiu ali na frente no resultado da fazenda. Lembrando que a gente tem uma fazenda como empresa hoje, você não pode correr esse risco. Então, tem que fazer algo que você tem confiança e que vai dar resultado. E a Currais Itabira tem uma fazenda para poder comprovar isso tudo, né? Faz todos esses protocolos. Fazemos os testes para ver esses resultados, né? Se de fato esses resultados são reais ou não, né? A gente já fez alguns testes lá, até na própria lida, né? Vamos fazer uma lida gentil, uma lida, né, racional. Fizemos uma lida bruta, mesmo na estrutura nossa, né? Na estrutura da Currais Itabira. E a lida influencia muito. Além da estrutura, você também tem que ter a consciência e ter o trabalho bem realizado com a lida racional, com bem-estar animal, para você ter um resultado lá na frente. Então, é de suma importância. Fora isso, a gente pega ali, só uma lida normal. Vamos pensar que a gente vai passar o gado ali para fazer uma pesagem. Se você tem uma estrutura que favorece, você adianta o serviço, você consegue fazer um trabalho mais rápido, né? Com a lida racional. Eu falo que você tem que ter calma, você vai mais devagar para o animal ir mais rápido. E consegue ter resultado. O gado
não se estressa, né? Ou se estressa quase nada, e ele retorna à sua atividade normal depois, ganhando peso, seguindo a vida, fazendo o seu papel ali na cadeia alimentar. O colaborador não se estressa também, né? No Não, processo. e sem contar, se bem lembrado do colaborador, Risco de rapaz, acidente. eu, por exemplo, teve vezes já de animal quase pegar a gente, porque quebrou uma régua, pulou um tronco e tal. Na Currais Itabira você não tem esse risco de acidente, tanto para o animal quanto para quem está trabalhando nele. O risco de acidente é quase zero. Você pode confiar na estrutura, você está ali trabalhando, você tem essa confiança de estar ali sem um risco do animal vir ali te pegar ou acontecer alguma situação ali que está fora do controle. Então você tem essa confiança e o trabalho rende. Todo mundo trabalha tranquilo, trabalha mais feliz. É muito bacana. Isso é importante, né? A gente falando sobre curral, sobre estrutura aí, né? A gente vem falando muito sobre, né, a questão da madeira em si, que está escassa, né? Preservação, meio ambiente, tudo. A gente também sabe que a madeira para se fazer um curral não é tão simples, né? Não é tirou lá o material lá, a madeira lá, vai lá e faz o curral, né? Como é que é isso aí? Qual a sua experiência? Já viu isso, né? Em questão de tempos, né? Da retirada da madeira até o processo do curral pronto lá. Hoje, antigamente até, talvez era até mais fácil se conseguir uma madeira, né? Então, hoje, com certeza, é bem mais complicado. Então, assim, uma madeira para você preparar um curral hoje, você leva aí, vamos botar 2 meses pra você preparando ela, né? As O pranchas. curral tá montado já. Já está montado. O nosso já está montado. Então, assim, tem muitos currais que a gente vai montar, a gente nem preocupa registrar, mas a gente vê. Tem lá no canto, lá, vários tipos de madeira que ele estava tirando para fazer o curral. Aí, com o tempo, ele desiste. Ele fala, não, deixa isso quieto, eu vou procurar outro meio, porque isso aqui vai demorar 1 ano. Porque você não encontra madeira certa, né, para isso. Para que aguenta ficar na terra, que aguenta a umidade, né? Sem Então, contar, né? Todo ano no curral de madeira você tem que fazer uma manutenção dele. Sim. Você tem que repregar uma régua que quebrou. No curral Itabira, na sua experiência, tem essa manutenção todo ano? Olha, quase que não. Não, às vezes é um cabo, né? A gente também não pode ser radical. Às vezes um cabo frouxa ali, aperta, mas é muito simples. Apertou o parafuso, está pronto. Né? Em relação a porteiras, troncos, em geral do curral, não. Manutenção nenhuma. Não tem. Não tem. Só... O que dá mesmo é na cordoalha. Né? Às vezes Isso ela porque montamos o curral, por exemplo, hoje, 2, 3 manejos até. A gente fala o ajuste, né? até se ajustar isso aí. Se ajustou, já não tem muito os cabos. Agora da madeira, né? A gente falando da madeira também, né? Você não tem um projeto pronto. Então você retira a madeira achando que vai fazer aquele determinado projeto, né? E é talvez por isso que começa a se fazer, né? E depois não se termina também. Talvez essa seria a visão, né? De não ter um projeto do que fazer também com a madeira. Sim. O curral, pensando em madeira, é uma ideia, né? O cliente, às vezes, a pessoa que vai fazer tem uma ideia. É um curral com 4 divisões, com tronco no meio e o embarcador. Então, assim, é só aquela ideia de fazer e vamos fazer. Só que aí vem a parte de conseguir a madeira para isso, né? Hoje está muito difícil. Madeira adequada para curral. Madeira legalizada. Legalizada, adequada, madeira que aguenta. A não ser que você faz um curral de eucalipto, daqui 4 anos vai fazer outro, né? Então, só que essa não é a ideia do pecuarista hoje, né? Tá fazendo manutenções. Né? E outra coisa também que acho que é importante, os frigoríficos, né, em si, tem alguns órgãos aí, né, de fiscalização, exige um curral adequado, né, para receber o gado, né? Vai embarcar meu gado que eu comprei. O curral tem que estar adequado, senão eles nem embarcam, né? E isso hoje é tanto no curral como no transporte também, né? Sim. Então, mediante a isso também, o pessoal procura mais hoje o Currais Itabira, né? E a gente está aí atendendo eles sempre. Eu falo essa situação de embarque, né? Nós fomos ver um gado há pouco tempo, né? O cliente foi comprar umas novilhas, colocaram num curral lá. Eu acho que gastou 3 dias para prender 20 novilhas e embarcar elas. Porque tinha o curral? Tinha
Tinha uma estrutura razoável? Tinha, mas não tinha, não tinha um projeto. Curral lá, vamos pôr assim, na primeira vez que nós fomos lá, boa parte do lote pulou por cima e foi embora. No segundo dia quebraram uma porteira, quebraram um pedaço da cerca lá. Demorou 3 dias para aprender. Você imagina se você não tem uma estrutura bacana nessa confiança, num geralzão aí. Hoje, nesses currais nossos, é tudo bem pensado, né, Derildo? Bem pensado. Embarcador, os curraletes, é tudo bem projetado para ser bem trabalhado na hora do embarque, não ter estresse quase nenhum, não ter prejuízo para o animal nem para ninguém, né? Sim, sim. Hoje é um projeto mesmo, né, de adequação do gado ali, o sistema de corredor, né, a gente se preocupa muito, quantidade de lotes, né, separação de lotes, então é todo... quando começa o projeto do curral, né, a planta ali do curral, já é se pensando também no manejo, né, adequado, o estresse do gado, né, que a gente procura sempre estar eliminando, né, e a fazenda também. Então é todo um processo desde o início, né, para o cliente estar satisfeito no final, né, e com isso todo mundo ganha, né? Sim. Todo mundo ganha. Eu acho interessante que quando a gente vai lá na equipe de vendas, né, que é a equipe que faz os projetos, acompanha e pela experiência que eles têm hoje, consegue perceber ali os mínimos detalhes para ter um curral que vai ser funcional. Exato. Que não vai chegar lá, montar e depois, podia ter mudado isso aqui. Não, já é tudo bem pensado antes. Sim. Com toda a experiência que tem, já esse risco de ter algo que não vai funcionar é praticamente zero, né? Sim. Hoje... Pensando sempre, né, pelo que eu vejo, com a equipe de vendas lá, pensando sempre na forma de manejo da equipe que a fazenda tem de trabalho, como que vai ser trabalhado, isso tudo é muito bem pensado, pelo que eu... o bem-estar, né, do animal e dos cooperadores, né, da fazenda também, a gente pensa neles, em relação à posição de porteiras, né, então isso é importante para você trabalhar. Você colocar a porteira no lugar errado, você não trabalha com gado, né, você acaba se estressando, passando raiva, né, então a gente se preocupa com isso. E lá no início, né, o pessoal de vendas, eles têm um conhecimento muito grande sobre chegada do animal, né, o tamanho da porteira, ideal para aquele espaço do curral ali, né, para aquela passagem, se é um corredor, seringa, então a gente tem todo esse trabalho aí no início. Agora, vou fazer uma pergunta, mas pós esse processo todo da venda, né, como que o veterinário e a Currais de Itabira contribuem para esse processo pós o curral montado ali? A Currais de Itabira dá alguma orientação? Como que é feito o manejo, né? Como é que é esse trabalho pós a venda? Eu vou até voltar um pouco antes da pós, né? Até na própria venda, a gente, né, com a experiência profissional, a gente já faz alguma orientação, já faz um acompanhamento dos projetos para ser algo que vai ser funcional. Além da toda a experiência que nós falamos aí da equipe, a gente dá esse suporte da experiência profissional e de como a gente entende na parte mais prática, na parte também mais teórica, como que funciona, como que o animal se comporta para a estrutura ser viável. E aí depois que a gente entra no pós, né? O Derildo foi lá com a equipe, ou fez a orientação, o cliente montou o curral, tá tudo ok, tudo bonitinho. A gente faz todo um acompanhamento, uma orientação também como utilizar aquela estrutura, né? Porque às vezes eu tenho uma equipe na fazenda que está acostumado a ser no choque, no grito, na pancada. Cachorro. Um cachorro, porque a estrutura não favorece também. E a gente faz essa orientação e essa conscientização de como vai ser lidado esse gado dali para frente. De uma lida racional, com bem-estar animal e utilizar a estrutura da forma correta. Fora isso, tem os e-books também, né? Sim. E Verdade. a gente tem todo um material hoje de digital, os e-books, a pessoa pode acessar, entrar no site lá, faz o cadastrozinho e ele recebe isso gratuitamente. Falando isso, faz a chamada aí. Esse Logo, ó, conclui aqui, assiste o podcast, vai lá, né? curte a gente aí, vai lá em www.curraisestabeira.com.br e baixa o seu e-book gratuitamente de lida racional.
Isso mesmo é um trabalho que a gente faz aí com todo carinho para orientação, como que a pessoa deve lidar, para ele entender como que o animal se comporta e lidar da melhor forma possível. A gente é quase que um psicólogo, tem hora de animal, porque você entende de fato como que é o comportamento dele. Por que que a gente vai agir dessa forma? Porque o animal comporta dessa forma. Então tem todo esse trabalho, tem o e-book, tem a gente que faz essa orientação também. Tem alguma dúvida? Pode ligar para a gente aqui, né, nos canais aí da Currais Itabira, que a gente está pronto para atender, dar toda a orientação, todo o acompanhamento e suporte possível para o pessoal que está aí, né, com alguma dúvida, com interesse. Às vezes você ainda não é nosso cliente, mas pode acessar, pode procurar a gente, que a gente está aí pronto para ajudar, tá? O que a gente quer é que a pecuária hoje evolua. Então, para a pecuária evoluir, nós temos que evoluir. Assim como a Currais Itabira evoluiu muito, né, nesses 40 e poucos anos aí 45 anos. de existência, né? Quase que o tempo que a Deril está aí. Ela veio evoluindo e a gente precisa evoluir a pecuária junto para ter uma pecuária de sucesso. E pensando sempre no manejo racional, o bem-estar, utilizando a estrutura da forma correta. Bacana, né? Eduardo, você tocou nesse ponto de lida racional, lembrando, a gente falou que não estressa só o animal, mas não estressa também quem está manejando. Há relatos até de maridos, né, que agora são mais calmos em casa, Sim. né? Teve uma situação até que, né, engraçada, né? O nosso lá, que o cara falou que não, né? A gente foi interessante que a gente foi perguntar pro vaqueiro lá, né? Rapaz, colocou o curral anti-estresse, um curral bacana e tal. E aí fomos perguntar, né? E aí, melhorou pra você a lida aqui? Não, melhorou muito e tal. E na sua casa, melhorou? Não, não melhorou nada, não. Aí, como assim, uai? Como assim não melhorou nada, né? Aí depois ele, não, é porque minha vida já é boa. Eu já é boa, já não tenho problema em casa. Então, é isso que eu quis dizer. Mas que ajudou. A gente já fica mais feliz, tal. Ele depois, ele Se retratou. mas na hora, no momento inicial, ele não melhorou nada, não. Isso é bom, pai, Foi é bacana. bom. Mas assim, a gente vê, igual esse mesmo cara falou, quando eu perguntei se ele gostou do curral, né? Se ficou bom, ele não gostei, não. Até estranhei, né? Ele não, porque no outro, colocava o gado, ele quebrava e ia embora, e a gente precisava trabalhar mais no dia. Nesse aqui a gente tem que terminar o serviço e termina cedo. Falei, então. Aí ele falou, não, tô brincando, o curral é top mesmo, é excelente. O gado, a primeira vez que o gado entra, né? É uma coisa que a gente tem que deixar bem frisado. Tem às vezes cliente que coloca uma estrutura nova dessa e estranha. Por quê? O gado tá chegando num ambiente novo, ele não conhece aquilo ali. E como ele não conhece, ele vai chegar meio ressabiado. É igual você chegar numa casa de um amigo que você não conhece, você não vai chegando, né? O gado é da mesma forma. Depois que ele conhece o ambiente, que ele sabe que ali ele não vai sofrer agressão, que ele sabe que ali é um momento de passagem de um trabalho para uma vacina e tal, né? Com todo o cuidado, o trabalho facilita muito. A primeira vez sempre vai ser um pouco mais complicado. O gado está conhecendo ainda e tal. A segunda, terceira vez vem a facilidade. Vai fluindo, né? Vai fluindo. E o gado passa a aprender. Isso como a gente também, né? Quando desconhece o lugar, a gente... A gente também não vai chegando assim, né? A gente vai com calma, vai observando, né? Não adianta você ir empurrando. Não, vai com calma. Depois a coisa vai fluindo. E o gado, ele que está acostumado naquela lida bruta, ele já entra assim, vou apanhar, né? Aí ele, opa, não apanhei, não. O negócio melhorou. Na segunda vez ele ainda espera. Opa, vai acontecer alguma coisa aqui, porque não tá normal. Na terceira ele já viu que na primeira e na segunda aconteceu, ele vai. E o gado tem essa memória. Para quem acha que não, o gado tem uma memória Nós excelente. experimentamos isso lá na fazenda, né? Sim. Porque a gente comprou os animais de outra fazenda, que a lida era esse tipo de lida, né? E lá na fazenda a gente teve isso à prova, né? Sim, teve isso aí na pele, né? É. Teve essa comprovação na pele. Então isso é muito interessante. É igual aquela história lá do... Às vezes a gente tem um lote que veio que nem sofreu agressão, mas ele é tão
ressabiado por causa da lida que ele veio da fazenda. Às vezes já não sofria, mas tem a história dos macacos lá, né? E do jato d'água. Não sei se vocês já ouviram. Que o cara fez um experimento lá, não sei se isso foi de fato experimento, mas tem sentido. Colocou lá um pouco de fruta e tal num canto lá. Toda vez que o macaco ia lá, ele dava aquela jatada d'água em todo mundo. A segunda vez, o macaco foi lá para pegar aquela jatada d'água em todo mundo. A terceira vez que alguém foi, os outros macacos foram nele, bateram, não deixaram ele comer. Eles sabiam que ia tomar essa jatada. Aí eles tiraram um macaco e colocaram um novo. O novo não sabia de nada dessa história. Na hora que ele foi lá para pegar, os outros, pum, bateram nele, não deixaram ele comer. No final da história, eles trocaram todos os animais. Ninguém pegava a fruta. Ninguém sabia o porquê, mas não pegava. De medo. E o gado vem recebendo isso. Quando o gado vem de uma lida bruta, até você mudar isso aí, você tem que mostrar para ele que realmente aquilo não vai acontecer. Para ele não ter medo de fato de entrar. E às vezes ele não sofreu, mas um outro lá, aquele do grupo lá que sofreu agressão, ele vai estar assustado, ele leva a turma. Os outros nem sabem por que estão correndo, por que está agredindo, mas é porque está com medo, porque o outro demonstrou medo. É aquilo que você já falou também numa outra determinada podcast aqui, né, no outro comentário. Você falou a questão da percepção, né, dos animais. Os animais não têm aquela percepção do susto, né, de entender que é um susto. O gado, a nossa percepção é, se eu chegar aqui com, né, a gente já fez treinamento aí com a arminha de brinquedo aqui, naquele primeiro momento todo mundo assustou. Ué, mas eu percebo logo que aquilo é uma brincadeira, que não é de verdade e tal. Passa. Segundos ali, talvez, nem minuto, segundos mesmo, a gente percebe e volta à atividade normal, você se alimenta normal e tal. Naquele momento de susto intenso, você não consegue comer nem beber nada. O animal, quando ele leva um susto desse, uma injúria e tal, ele demora muito, muito, muito tempo para voltar à atividade normal. Não é igual a gente que é rápido. Ele não tem essa percepção de converter aquilo como, não, isso aí não é nada. Porque ele assustou, para ele voltar à atividade normal é demorado. Então ele para de se alimentar, o nível dele de cortisol, que é um hormôniozinho lá né, quando ele está assustado, quando ele sofreu uma agressão, medo, aumenta, a qualidade da carne diminui, ele demora a voltar à sua atividade normal, de se alimentar, de ruminar, enfim. Então um prejuízo vem. Então o animal demora. Então a gente tem que fazer o quê? Somado à estrutura que vai favorecer e a lida que a gente vai fazer, né, mais racional com bem-estar animal, é só lucro, então, não tem prejuízo. Então não seria só as instalações serem mais seguras e mais duráveis, né? Também é uma questão, né, de lucro, né, de lucratividade. Sim, né? É um somatório de coisas, né? A gente tem uma instalação que não vou causar aquele susto no animal, porque é pensado naquilo, o animal não gosta de entrar em determinados locais, às vezes é mal projetado. Então, isso aí, somado à lida racional, que vai gerar mais rentabilidade, o gado vai desenvolver melhor. E no final, vamos ser bem sinceros, né? É rendimento no bolso do cliente. Verdade. É lógico, eu tenho que ter essa filosofia de bem-estar, de cuidar bem do animal. É um ser vivo que está ali, mas também vamos pensar no bolso, né? Vai dar rendimento. É um somatório de coisas. Agora, você fala muito de lida racional. Falei que ia perguntar, vou perguntar. A gente fala muito sobre lida racional. E falando sobre lida racional, tem alguns questionamentos que falam assim, mas por que você vai ser gentil se o animal vai morrer no final? Né? E o porquê disso? Né? Lembrar que todos nós temos... polêmico, eu sei que você engoliu meio... Deixa eu beber minha água aqui. Não é polêmico, né? Eu vou pôr minha concepção e do que a gente enxerga como o correto. Porque assim, a gente vê muita gente falando muita coisa, né? Até não só sobre isso, né? Mas sobre outras coisas que você tinha falado aí. E falando muita opinião sem dados científicos, né? Sim. Mas isso seria só uma opinião, né? Uma pergunta como opinião e não como nada... Sim. Então, a gente tem que lembrar que todo mundo tem seu papel aqui no mundo, na vida e tal. Nosso papel, né? Eu acredito em Deus e a gente seguir um plano de Deus que tem pra gente. A comprovação nossa é mostrar que a gente está aqui para isso, né? Os animais foram para quê? É uma cadeia alimentar.
Tanto é que a gente aprende lá na escola. Na escola, Existe né? a cadeia alimentar. Uhum. A gente necessita o nosso organismo de proteína, tudo mais. Que é a E tem fonte, estudo sobre a proteína, né? sim, que é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a imunidade e tal. E é fundamental você ter isso na cadeia alimentar. Isso vem da carne. Mas o boi, ele ainda não é carne. O boi é um ser vivo que está ali. A gente vai cuidar dele como de fato é um ser vivo, com todo o bem-estar. Tanto é que até no momento do abate é feito todo um trabalho de bem-estar para o animal não sofrer nada. E ali é feito, aí tem o abate lá que tem o atordoamento, ou seja, o animal você desliga ele, né, de um momento para o outro, faz a sangria e tal, tal. Dali para frente ele já não é um animal, dali para frente ele já é um alimento. A fonte de alimento. De alimento. Então, eu tenho que praticar o bem-estar animal até ele virar o alimento que é para o sustento. É a ordem natural das coisas. Nós somos carnívoros. Eu li esses dias, até mandei para o Derildo que vou fazer uma polêmica maior. Lá, velho. O que era o vegetariano, né? O que quer dizer vegetariano? Aí fala lá que porque se a gente pegar lá, nos nossos antepassados lá, a gente vivia de caça. E o vegetariano era um caçador ruim. Ou seja, Preguiçoso. não tô querendo dizer isso, tá? Mas que era uma pessoa preguiçosa. Mas que era um caçador ruim. Essa é a origem, de fato. Porque ele não conseguia caçar, ele ia comer mato. Né? É lógico que é tudo um conjunto. Eu falo que você tem que ter um equilíbrio. Né? A gente não vai matar o animal pelo prazer de matar. Não, eu mato o animal porque eu preciso dele para me alimentar. Uhum. Ponto. Né? Então, é um ser vivo até o momento que ele vai virar um alimento. Um vegetal, alimentar, né? o vegetal também é um ser vivo, ele tem células, tem tudo. Né? Já hoje tem algum. Eu vou entrar um pouco na parte científica aí, né? Você falou que era mais de opinião, mas vou entrar. E as plantas também conseguem ter percepções, né? Tem lá histórias, né, da mulher que cantava para a planta ficar bonita e tal. Então tem isso aí. É um ser vivo também, que vai virar um alimento. Só que um é vegetal e o outro é animal. Então, até certo ponto, é um ser vivo, tal, e depois ele cumpre seu papel na cadeia alimentar, que é de ser alimento para os outros seres. A gente via muita polêmica sobre isso, né? Muita coisa falando, né, prós e contras disso aí, né? Mas é igual que você falou, eu acho que resumiu bem, né? Cumpriu o seu papel na cadeia alimentar. Então, acho que foi bem pontuado. Legal. E aí, só voltando, né? Perguntaram o nome dele na entrevista por que ele comia carne, né? Aí ele cita a história do cavalo, né? O cavalo, há tantos e tantos anos atrás, vivia 20 anos e comia capim. Hoje, o cavalo continua vivendo 20 e poucos anos, e o homem vivia também 20 e poucos anos, né? Hoje o homem que é carnívoro e tal, tá vivendo lá seus 90, 100 anos, mas come carne. Então, evolução, né? Evolução não, a gente já sempre foi carnívoro, só mudou um pouco a sua forma de vida, mas se fosse tão maléfico, a gente teria extinto já. Verdade. Então, pra gente finalizar, você quer falar mais alguma história, Derildo? Conta mais uma história aí, Derildo. Não, agora Conta não. mais uma Conta aí. história. Deixa para outro dia, deixa para o próximo, né? Deixa para Vai próximo. guardando aí as próximas. Só faz um próximos resumo pra episódios. gente. Eu acho que você podia fazer só um resumo pra gente, assim. O que você acha dessa montagem orientada, né? Qual que é a sua opinião, né? Da equipe lá montar, qual que é a aceitação? Um Então, resumozinho. hoje a Currais Tabira está entrando nesse segmento aí e eu estou fazendo parte dele, né? Ajudando muitas pessoas aí, formando novos colaboradores na parte de orientação, né? Técnica da montagem, porque a gente sabe que está tendo uma boa aceitação no mercado e eu venho a garantir mesmo que funciona, tá? Funciona. O cliente aí que quiser essa modalidade pode contar comigo, com a gente, né? Aderildo já tem um pouco de experiência na empresa em relação à montagem, né? Então, eu entrei na empresa em 87. Na montagem eu comecei em 91. 91 foi quando o diretor me deu um Fusca e soltou no mundo aí para montar curral. Então, de lá para cá eu sempre venho trabalhando na empresa, mas sempre em prol de montagem. Sempre trabalhando com montagem.
E essa modalidade nova, que é a orientada, né, a montagem por conta do cliente, ele não vai ficar insatisfeito, não vai ficar preocupado não, como é que vai Desassistido, né, com isso, desassistido né? disso Desorientado. e arrependido, não vai, não vai. Pelo contrário, ele vai comprar outro. Tem acontecido e isso, outro. né? Tem Você acontecido. comprou um, Tem acontecido. Deu tá certo. comprando o segundo, o terceiro. Foi no segundo e está muito satisfeito. Tem cliente que liga para agradecer, né? Então, muito. E isso é satisfatório também para mim, para a Gratificante, empresa. né? E a gente tem fazenda aí que tem o quê? 13, 15 currais aí na fazenda, não tem? Tem currais aqui, né? Na Bahia mesmo. Tem um que comprou 9, né? Agora. Aqui no estado do Rio, com a montagem orientada, tem 3 currais já, né? Lembrando que na semana que vem vai sair mais 4 4 currais para o Uruguai. para o Uruguai. Isso aí. Isso aí. Agora, você pediu a opinião, né, do Aderildo sobre isso, a garantia dele. E, Lédio, e você na área comercial lá, o que você pode falar sobre a montagem orientada também? Né, como que tem sido o feedback da equipe comercial lá, tudo sobre isso? Cara, fez todo sentido. O feedback da equipe é o seguinte: opa, um produto novo, aceitável, né? Os clientes estão gostando, oportunidade de negócio. Então, como a gente procura, além do nosso próprio negócio, né, ter o negócio do nosso cliente como sucesso também, isso só casou. Motivou a equipe, né, deu mais oportunidades para eles trabalharem, né, e o mercado está aí. Né? Cabe a nós. Os clientes têm também dado feedback positivo sobre isso. Sempre. Sempre, principalmente, meu curral já está pronto aqui. Já está acontecendo. Legal. Ao passo Ótimo. que talvez se esperasse a equipe de montagem, né? Esse feedback sempre é positivo. A gente não tem cliente dando feedback negativo, não. Só que ele daria mais lá na frente, né? E a gente tem conseguido converter isso e trazer esse feedback positivo agora. E o produtor aí que tá pensando, né? Estão aí começando a época de parição das vacas, para quem trabalhou estação. Daqui uns dias vem a estação de monta. Para quem está pensando, porque a gente tem hoje uma margem, e se for a gente montar, né, com a nossa equipe, a gente pede aí hoje, se não me engano, em torno de 100 dias, não é isso, Derildo? Para começar a montagem, porque a nossa equipe está, graças Toda a Deus, em campo. toda em campo e terminando o curral já tem um segundo agendado aí, Sim. talvez até o terceiro já, a equipe já está agendada. Algumas equipes o terceiro. Né? Agendado. E com a montagem orientada, se quiser começar hoje, né, nós estamos finalizando a semana, se quiser mandar semana que vem já o material para ele começar a montar, ele já pode começar a montar, em poucos dias já está pronto para ele utilizar essa estrutura aí já nesses próximos processos. Normalmente, eu tenho ouvido de alguns feedbacks também, né? O Lédio também passa algumas coisas. E às vezes o processo da montagem auxiliar é tão rápido que às vezes o cliente fala que quer um curral para ontem e ele não está preparado para receber tão rápido. Tem acontecido, né? Verdade. O cliente fala assim, não, eu quero o curral para ontem, tá tudo organizado e tal, não sei o quê. Quando você fala assim, então tá bom. Vamos organizar a logística da semana que vem, o curral tá aí. Opa! Pera aí, né? A terraplenagem não tá pronta. Não é tão rápido, não. A terraplenagem não tá pronta, né? Porque justamente a gente tem um estoque muito grande de materiais, né? Então, a gente como trabalha já num período muito grande, né, com esse produto e desenvolvemos tecnologias facilitadas para justamente fazer a montagem, né? Não é só bonitinho de falar, né, mas realmente a Currais Itabira desenvolveu nesse longo desses tempos aí, né, Sim. foi desenvolvendo produto e maneiras para facilitar realmente qualquer um executar. Isso. Porque antigamente, né, você veio falando aí sobre 9 pessoas, né? Sim, no início. Para fazer uma montagem, eram coisas muito mais complexas do que é hoje. Hoje, 2 pessoas, né? 2, 3. Com 2 pessoas monta. Né? Junto com o equipamento, né? Uhum. Monta. As equipes nossas hoje, algumas são em 2 pessoas, né? Vão em 2 lá e montam o curral. Muitos não acreditam, daí 20, 30 dias o curral está montado. Então... Não, muito prático mesmo. E a gente vê, né? Esses dias eu tive alguns alinhamentos aí, né? Umas reciclagenzinhas sobre questão de reprodução, lugar e tal. A gente fala muito em hormônio, nutrição, que é importantíssimo, todo esse trabalho.
Mas somado a isso, se eu aumentar ali 5%, 3%, 2%, que é o que a gente fala quando você vai ajustar isso tudo, a estrutura contribui muito para esse aumento de porcentagem aí no seu resultado final. Então, vou repetir, né? Você que está pensando, montar o curral, essa próxima estação aí ele já tem que estar pronto para você ter o lucro ali na frente. E só com o resultado que vai ter nesse próximo processo aí na estação de monta, ou no processo de confinamento, no processo que você vai vacinar o gato, tal, você usar essa estrutura, só o ganho que você tem em peso nos animais, você já paga a estrutura. Estou falando do primeiro ano, né? Dependendo da rotina da fazenda, quantidade de animais, você já paga todo o processo e põe dinheiro no A bolso. gente vem falando, né, pra gente finalizar aqui também, né? Sei que o papo tá gostoso aqui, tá legal. Né? Ele tá pensando em outras histórias, né? Vamos deixar pro Vai ter história, próximo, né? Deixa pro próximo. Mas a gente vem falando muito sobre curral, né? Mas só pra gente finalizar aqui, os outros produtos da Currais Itabira também. Exatamente, né? A gente falou muito do curral, mas a gente tem produtos para o manejo como um todo, como bebedouros, né? Em concreto autodensável também, coxo para ração, coxo para sal, né? E o interessante, coxo de sal revestido com fibra, tá? Legal. Ou seja, o sal é um produto corrosivo, né? Ao concreto. Então, o nosso coxo vai Toda revestido com proteção, né? fibra, né? Além de toda a proteção, vai revestido com fibra para que o sal não tenha acesso ao coxo e tenha uma durabilidade. Confinamento, né? Coxo para confinamento, bem lembrado. Você quer fazer suas linhas de confinamento aí? Nós temos toda a estrutura de coxo, os esteios também. Né? Agora, Legal. tem um produto que a Currais Itabira tem que sério meu, eu fico encantado toda vez que eu conto dela, eu falo, rapaz, você não aguenta isso tudo não. Aquelas estaquinhas, né? Rapaz, tem umas estaquinhas de 7%, né, 7 Derildo? por 7. E no dia que eu vi elas lá, falei, esse trem não aguenta não. Pensei comigo, né? Fomos lá fazer os testes, né? Pendurar lá na ponta dela, fazer força. Sei que você tava torcendo para Não, quebrar. eu tava mesmo. Falei, esse trem tem que quebrar. Ainda mais que o Lúcio falou assim, eu dou tanto de dinheiro aí pra vocês, quem quebrar isso aí? Não quebrava, cara. Bacana. É um produto que eu falei assim, muito bacana e mostra a qualidade, né? Você imagina, uma estaquinha 7x7 aguentar daquele jeito, você imagina um esteio desse do É curral. verdade. Não quebra, não. É um segmento para fora do curral, né? Que Uhum. é uma cerca para pasto mesmo, divisão de pasto, né? Então a gente está começando a se preocupar também nessa parte aí devido à escassez de madeira, né? Sim. Então é muito boa essa estaquinha, veio para ficar. Show de bola. Ótimo. Bacana. Derildo, já falou que vai finalizar, né? Mas sempre vai gerando, Surge né? assuntos. Bacana na sua experiência de montagem com curral, um tópico interessante é ter o modelo convencional, como você citou, até fazendo uma referência à madeira, né? E aliado à lida racional, nesse tempo que você vem de experiência, você viu uma conversão daquele modelo convencional para o modelo anti-estresse? Sim, sim. Acredito que hoje a maioria das fazendas, né, das pecuárias, né, então ela está voltada mais ao anti-estresse, porque é a lida, né, a doma, a lida gentil, né, a doma racional, esse todo trabalho. E a gente também faz um trabalho que quando o cliente quer um curral para 400, 500, 600 animais para trabalhar, né, então a gente sempre passa para ele o que a gente tem de melhor hoje, né, que é o carro-chefe da empresa, que é o anti-estresse, né, os modelos. E quando ele vê, e a gente passa para ele como funciona, né, a separação de gado, lotes, né, para trabalhar, eles adequam, né, para esse segmento do anti-estresse. Hoje é o que e é aceitável pelos frigoríficos, né, pelas empresas aí que mexe com essa parte final, né, do abate. Então, hoje, o anti-estresse é o que domina o mercado aí. E o melhor é o nosso. Isso aí, sem dúvida. Vai ganhar aumento. Não, Bônus mas de isso final aí- de mês garantido. Mas a gente, lembrando também que a Currais Itabira, além dos anti-estresse, ela faz os convencionais, que hoje são chamados de semi-anti-estresse, né? Semi-anti-estresse. Na verdade, a gente desenvolveu maneiras no convencional, né, que é falado,
para que realmente a lida seja também, né, um ponto Sim, fundamental e não só o projeto em si, né? Sim. Aquele cliente que já está acostumado com aquele tipo de produto, né, aquele tipo de projeto, né, no caso, e ele também tem maneiras mais facilitadas para fazer o manejo, né? Não deixa cantos no curral, para poder facilitar o animal, né, circular com mais facilidade, né? Isso. Foi tudo, né, pelo que eu vejo, tudo bem pensado no comportamento animal, como que eu vou fazer o projeto, né? O curral, mesmo sendo os ditos convencionais, que na verdade a gente hoje traz para o semi-estresse, pensando nesse comportamento para ter essa facilidade de manejo, baixar o estresse ali no momento do manejo e ter resultado. Uhum. Ter Legal. resultado. Show. Bacana. Eu acho que a gente pode finalizar e fazer um outro, né? Com Porque vai ter certeza. vários outros assuntos aí, né? Tem assunto. Muitas histórias boas. Verdade. Edson Tales, deixa aí o recado final para a gente poder... Siga as nossas redes sociais. Isso aí. Né, também. Pessoal, agradecemos a vocês pela audiência. Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, né? E não deixe de nos acompanhar. Vem muita coisa boa por aí. E precisando de curral, material para manejo, Currais Itabira. Referência mundial Incorreto. Corrais. em currais.